Em Gênesis capítulo 2, nos versos 15 a 17, nos fala o seguinte, a palavra de Deus. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Eu queria fazer uma reflexão a respeito desta mensagem no final, onde fala certamente morrerá. O que Jesus quis dizer com essa expressão? O que Deus quis informar com essa expressão? Você morrerá. Morrer, o que isso significa? Na cultura em que nós estamos envolvidos, nós acreditamos que o morrer é quando a gente perde a vida física e entra no estado de inconsciência. Não é assim? Morreu, enterrou. Essa é a morte que normalmente nós imaginamos. Só que se você reparar, depois que Adão e Eva caíram em tentação, eles não morreram. Não morreram instantaneamente, fisicamente falando. Adão viveu quase 1000 anos. A Bíblia não relata quanto tempo Eva viveu. Mas também deve ter vivido um bom tempo, assim como Adão. Mas o que Deus estava tentando nos mostrar e mostrar para Adão e Eva quando ele disse: se você comer do fruto, certamente você morrerá? É algo que nós devemos indagar. E a palavra de Deus, ela nos responde isso. Estudando sobre este assunto, não morrerá, nós conseguimos identificar quatro estados aonde o pecado nos leva. 4 estados de morte. E isso a gente precisa refletir, e era o que Deus estava dizendo para Adão e Eva ali. Certamente você morrerá. Não era só a morte física também. O primeiro aspecto nós encontramos em Efésios capítulo 2, versos 13 a 5. Eu vou ler aqui para vocês, Efésios capítulo 2, versos 3 a 5. Deixe-me encontrar e eu vou ler para vocês. Efésios capítulo 2, versos 3 a 5. Fala assim: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. De que morte aqui em Efésios o apóstolo Paulo está retratando? A morte espiritual. O texto diz, no finalzinho aqui, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Essas pessoas aqui fisicamente não estavam mortos, mas estavam mortos espiritualmente porque elas não eram obedientes anteriormente. Então, por causa das transgressões, elas haviam morrido. Adão e Eva, quando escolheram comer do fruto, a primeira morte que ocorreu na vida deles foi a morte espiritual, porque é a morte da transgressão. Eles desobedeceram, eles transgrediram e caíram espiritualmente. A segunda morte é a morte que é o sofrimento da vida. Adão e Eva viviam em uma vida plena e perfeita. Não havia sofrimento, né? Não havia lágrimas, choros, não havia doenças, não havia morte.
e tantos outros aspectos que o pecado traz hoje às nossas vidas. A partir do momento em que eles caíram, esse segundo aspecto, que é o sofrimento da vida, ocorreu. Romanos capítulo 7, versos 15 a 24, nos fala isso. Vamos ler. Romanos capítulo 7, 15 a 24. São alguns versinhos importantes. E fala-nos o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse texto ele é extremamente impressionante e ele fala sobre o sofrimento da vida a partir do momento em que nós alimentamos o pecado em nossa vida, assim como foi com Adão, passamos a sofrer. Nós já sofremos as consequências dos erros que já perpetuam em nosso planeta há mais de 6.000 anos, e nós acrescentamos ainda mais flagelos e sofrimentos à nossa vida quando nós alimentamos o pecado. Então esse é o sofrimento da vida. É o segundo aspecto do que Deus falou para Adão e Eva. Se você comer, você vai morrer. Ok? Agora o terceiro aspecto. Aí vem a morte física. Em Gênesis 3:19, vamos ler o que está escrito. Gênesis 3, capítulo 19, diz o seguinte: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Aqui é Gênesis capítulo 3, verso 19. Mas, no livro de Romanos, capítulo 5, nos fala o seguinte, capítulo 5, versos 12 a 21. Capítulo 5, versos 12 a 21, fala assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Boa pergunta, né? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo? A Bíblia responde. Então, o pecado, ele traz esse terceiro aspecto da expressão você morrerá, que é a morte física. E nós entendemos já isso em primeira instância, né, que é o mais fácil de entender. Não entendemos o primeiro, nem o segundo aspecto. E talvez o quarto aspecto. Talvez a gente ainda não consiga assimilar, compreender, ou ter a maturidade suficiente, né, ou a aceitação suficiente, né, de compreender que se nós alimentarmos o pecado na nossa vida, chegaremos a esse quarto aspecto. Qual é? Vamos ler Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versos 29 a 30. 29 e 30 fala assim: se o olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e o jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro e ir para o inferno. Morte eterna. Mas vamos ler Apocalipse 14 para fechar. Apocalipse 14. Apocalipse 14. Pegue sua Bíblia aí e recapitule o vídeo para entender ainda mais a respeito das Escrituras. Apocalipse 14, versos 9 a 11 diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Meu querido amigo, meu querido irmão, você que está assistindo esse vídeo agora, que não me conhece, nada acontece à toa, nem por acaso. E você, que é meu amigo, e eu fiz questão de apresentar esse vídeo, apresentar esse conteúdo, reflita. Deus tem um apelo ao seu coração. Aproveite enquanto você ainda não chegou ao quarto aspecto da expressão que Deus falou para Adão: você morrerá. Você ainda não morreu eternamente. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Jesus está com os braços abertos, ele morreu numa cruz para poder te dar a oportunidade de ser salvo. O que está escrito em João, capítulo 3, verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Você quer ser restaurado? Aceite a Jesus, entregue sua vida a Ele, e o restante Ele vai fazer. Só confie. Esse é o momento. Aproveite. Que Jesus te abençoe.